A paz do Senhor, meus amados irmãos. Vamos abrir a Bíblia lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 13 e no versículo 14. A palavra de Deus, ela fala assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. O 14 fala assim: fazei tudo sem murmurações e nem contendas. A palavra de Deus, ela é muito clara, irmãos. Olha, aqui ele fala: Deus é quem efetua, ele é que faz. Em vós, em você, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade, de acordo com a sua misericórdia. O que Deus está falando para você nessa palavra? Tem pessoas que vai assistir esse vídeo aqui que tá num desespero tão grande, porque tá vendo o ano se findar, e tem pessoas que tá carregando promessas há anos, há meses, e não sabe o porquê que Deus não realizou ainda a promessa na vida dela. Então Deus está mandando falar para você que Deus não se esqueceu das promessas que fez. Ele não é menino para ficar brincando, ele é Deus de palavra, ele é Deus de promessa, e aquilo que ele prometeu para você, ele vai cumprir. Irmãos, toda promessa, ela passa pelo teste do tempo, mas o mais interessante disso tudo é a preparação que Deus faz conosco para que nós venhamos a receber essa promessa. E aquilo que eu já tinha falado em outros vídeos lá atrás, nós precisamos ter essa consciência espiritual. Na nossa vida, não envolve só nós e Deus, envolvem pessoas que estão em volta de nós. Então, esse cenário envolve muita gente, envolve muitos livre-arbítrios. Então, assim, são pessoas que Deus não vai invadir a vida delas. E tem pessoas que têm um coração muito duro, então requer um tempo para Deus poder trabalhar, para que Deus consiga movimentar esse cenário. Seria muito mais fácil para Deus, se a gente for analisar o poder de Deus, seria muito mais fácil para Deus eliminar aquelas pessoas que não querem saber dele, poderia matar todo mundo, mas a misericórdia de Deus é tão grande que Deus não age dessa forma, porque tem pessoas às vezes que nos rodeiam, que está no nosso meio, às vezes no meio social, às vezes na nossa vida íntima, que atrapalha a nossa vida com Deus. E Deus sabe disso. E a gente muitas vezes questiona com o Senhor, né? Senhor, por que o Senhor não tira isso da minha vida? Por que o Senhor não elimina? Porque isso daqui tá atrasando a minha vida. Mas aquilo ali tem uma importância para Deus naquele cenário, naquele momento. Então, o que Deus está falando para você hoje? Para você acalmar o teu coração, porque Ele não perdeu o controle da tua vida e nem da peleja na qual você vive. Mas existem corações aí que precisam ser trabalhados. Existem coisas que para Deus realizar algumas promessas que Ele te fez, Ele vai depender da mudança do coração dessas pessoas. E Deus vai precisar também mudar essas pessoas de lugar. É como se fosse um jogo de xadrez. Então, o que Deus precisa? Que você acalme o teu coração, que você entenda que o poder é dele, que Ele tem o poder sobre todas as coisas, que Ele não vai desistir de realizar aquilo que Ele te prometeu, a não ser que você saia do posicionamento em que Ele te colocou, que eu não aconselho ninguém a fazer isso, porque toda desobediência, ela tem uma consequência, ela tem um atraso na nossa vida, né? Então, nós que vivemos cronometrados dessa forma, o tempo maltrata, judia da gente. Então, se você fica relutando com Deus, batendo de frente com Deus, vivendo numa descrença muito grande, uma hora você crê, outra hora você não crê, e aí você fica nesse vai e vem, o que acontece? Atrasa, aí você Deus começa a colocar você lá para trás, porque Ele vai te tratar primeiro, porque você vai ter que passar por esse teste do tempo e você não tá sabendo lidar com isso. Aí a sua promessa começa a demorar mais ainda, porque você volta para o final da fila, porque Deus vai tratar você nesse sentido. Um dos frutos do Espírito Santo é a paciência, e Ele faz muito isso com a gente quando a gente está nesse processo, quando vem as lutas, é trabalhar a nossa paciência, porque nós precisamos aprender a esperar, né? E quem espera em Deus tem vitória. Quem se precipita, a precipitação, ela é um pecado diante do Senhor, porque uma pessoa que precipita numa atitude, ela se precipita muitas vezes em falar algo, ela faz muito isso sem pensar e sem consultar a Deus antes, ela vai pelo impulso emocional dela. E isso também tem consequência na vida dela. Então, o que Deus está falando para você hoje? O ano está se findando? Tá. Tem surpresa de Deus chegando? Tem. Mas você precisa parar de murmurar, que aqui no versículo 14 fala, murmurar e sair fora de contendas, sair fora de confusão. Tem gente aqui que vai assistir esse vídeo, que Deus já tá falando aqui, usando a minha boca para falar, tem surpresa vindo antes de findar o ano, mas eu preciso do teu posicionamento, porque eu sou santo.
Como que você briga, agride o teu irmão, fala palavrão, amaldiçoa? A nossa boca, ela traz vida ou traz morte. Então você que está debaixo da promessa de Deus tem que parar com isso. Parar de murmurar, parar de reclamar. Ai, tá passando tempo, Deus não tá me vendo. Cadê o Senhor? Ó, Deus, cadê Deus? Tem que parar com isso. E confiar, porque no silêncio, irmãos, ele trabalha. No silêncio ele faz. Por que ele faz isso? Se você já tá murmurando, reclamando, não tá vigiando, já não tá controlando o teu emocional, o que Deus faz? Ele trabalha em silêncio muitas vezes, porque ele sabe que se ele ficar falando muita coisa também, você não vai ter entendimento do que ele tá fazendo. E aí você se complica. Então Deus está falando para você não fechar o teu coração, não se tornar uma pessoa amarga, não se tornar uma Mara, mas para você acalmar o teu coração sabendo que Deus não perdeu o controle. Irmãos, Deus, para mudar uma situação, mudar uma vida, ele não precisa de um ano inteiro para fazer isso muitas vezes. Ele pode fazer isso em questão de segundos, em questão de minutos. Mas por que muitas vezes ele demora anos para preparar uma situação? Porque nós relutamos muitas vezes naquilo que ele está nos ensinando. E quando nós começamos a relutar com Deus, brigar com Deus, achar que Deus nos esqueceu, ou que aquilo que Deus está pedindo para a gente é um absurdo, que tudo que Deus pede para a gente, irmãos, tem um fundamento, tem um propósito. E muitas vezes aos nossos olhos, aquilo que ele está pedindo é um absurdo. Por que ele não pede isso para o irmão do lado, mas vem pedir isso para mim? Então a gente começa a questionar, a gente começa a se tornar uma pessoa rebelde, uma pessoa desobediente. Isso tudo vai atrasando o nosso processo ao longo dos anos. É aquilo que eu falo quando eu vou evangelizar. As promessas de Deus não são fáceis de ser cumpridas na nossa vida. Requer uma persistência, uma paciência, requer uma fé sobrenatural, sabe? Requer, assim, uma renúncia muito grande. Mas vale a pena? Lógico que vale. Olha só todas essas pessoas que passaram pela Bíblia, né? O primeiro livro da Bíblia é o livro de Jó. Dá uma olhada na história de Jó. O que Jó sofreu? Ele perdeu 11 filhos de uma vez, irmãos. Não é brincadeira, sabe? Não é brincadeira. E ele não perdeu na justiça para uma hora reaver os filhos quando fossem mais velhos. Não, ele perdeu para a morte mesmo. Ele nunca mais ia ver aqueles filhos. Ele perdeu toda a fortuna que ele tinha. Ele era uma das pessoas mais ricas que tinham naquela época, né? Então, ele passou por lepra, ele passou por situações muito complicadas. Ele foi confrontado pela própria esposa, que não tinha, não exercia a mesma fé que ele, não acreditava em Deus como ele tinha aquela fé, como ele acreditava, ele sabia, né, que o Deus que ele servia tinha poder, podia tirar porque tudo era de Deus emprestado para ele tinha esse conhecimento espiritual. Por isso que eu falo quando eu vou evangelizar, que a gente precisa ter o que? Discernimento, conhecimento espiritual. Porque se você não tiver conhecimento espiritual, se você não tiver sabedoria, você vai passar a vida inteira servindo a Deus de qualquer jeito. Deus vai derramar bênçãos na vida das pessoas? Vai. Mas as pessoas não vão conseguir atingir aquilo que Deus quer porque falta entendimento espiritual. E com entendimento espiritual nós conseguimos avançar, nós conseguimos esperar, nós conseguimos aguardar. Porque a gente sabe que Deus está fazendo, ele é estratégico. Então não se desespera diante desse findar de ano, porque já tá acabando, né? Agora chegou dezembro, não tem mais jeito, porque muitas pessoas que vão assistir esse vídeo já tá nesse ponto. Não tem mais jeito, não dá mais tempo. Porque, olha, tem 31 dias, não vai dar... Calma, porque para Deus isso não importa. Tem gente aqui esperando justiça de Deus para que a porta seja aberta, porque depende dessa justiça. Deus tá falando, eu vou fazer, questão de horas eu faço, questão de uma semana eu resolvo isso. Tem pessoas aqui esperando cura. Deus está falando, eu vou curar, eu vou fazer. Mas você tem que confiar em mim. Porque, irmãos, não adianta a gente querer exercer a fé e ficar batendo de frente com Deus o tempo inteiro. Não adianta você querer exercer sua fé se você questiona o tempo inteiro. Será que Deus vai fazer? Será que Deus está me ouvindo? Cadê Deus? Tem que parar com isso. Então, Deus está falando aqui na palavra. Essa peleja não é sua, essa peleja é minha. Eu vou fazer o que eu te prometi. O ano ainda não acabou porque eu sou dono do tempo. Eu vou realizar. E você vai aguardar. Você só tem que esperar e confiar no Senhor, sabendo que Ele vai fazer. E não se desesperar diante da circunstância, nem dos dias, nem das horas, nem da festividade do final do ano, que já está chegando, que já está acontecendo. Não, calma. Tem um de repente de Deus para chegar. Deus está falando para você que tem surpresa vindo, mas Ele quer um posicionamento seu, sem murmuração e sem contenda. Seja qual levante for. Satanás está usando as pessoas que estão em volta de você, está usando quem está dentro da tua casa. As pessoas que estão dando legalidade a Satanás, irmãos, vão ter que prestar conta disso.
Agora cabe a você dar outra face. Jesus ensina isso. Então, se a pessoa tá te agredindo, se a pessoa tá vindo com dardos inflamados, tá jogando indireta pra você, seja nas redes sociais, seja onde for, não responda. Não vai perder tuas bênçãos por causa disso. Porque senão você vai acabar perdendo as suas bênçãos e depois você vai colocar a culpa em Deus de novo, falando que você virou o ano, que você não viu nada, não teve resposta de Deus, não teve nada. Por quê? Porque você não está ficando no posicionamento. Então agora o que Deus quer de você? Posicionamento, que você se cale, que você entenda que Ele está no controle da tua vida, que é Ele que vai fazer e que você vai ficar de posse de vitória. Mas você precisa acalmar o teu coração. Não deixa a amargura entrar no teu coração. Não seja uma pessoa triste, uma pessoa negativa, uma pessoa negativa, uma pessoa rixosa, uma pessoa, sabe, desanimada. Não deixe, porque Satanás vai fazer isso. Ele vai fazer com que você, sabe, dentro das circunstâncias, até através das pessoas que estão em volta de você, que você venha desanimar na fé. E que você venha acreditar que o seu ano vai terminar do mesmo jeito que terminou todos os outros anos. Porque teve gente aqui que passou o ano chorando, teve pessoas aqui que passou o final de ano sendo humilhada por outras pessoas, em situações constrangedoras, e Deus está falando que este ano vai ser diferente. Mas vai depender muito do teu posicionamento, do seu acreditar, né? De você abraçar as promessas de Deus, sabendo que Ele está no controle. Não é porque Ele está em silêncio que Ele não está fazendo, mas Ele já está em silêncio justamente porque você não vai ter entendimento. E Ele também muitas vezes pega a gente de surpresa e Ele não vai ficar falando, porque senão não é surpresa, né, irmãos? Deus não gosta de, sabe, que a gente fique soltando fogos antes de acontecer as bênçãos. Ele quer que você acalme, creia, confie, e na hora que vier as bênçãos, aí sim você vai dar o seu culto de ação de graça. Então tem que ter sabedoria, tá? Então acalma o teu coração. Não se desespera, não fica ouvindo essas pessoas que estão ao seu redor. Ah, não vai dar certo. Ai, você é doido, você fica o tempo todo orando, você fica ouvindo esses vídeos, esse povo não sabe o que fala. Tem gente que fala, ah, esse povo é alienado. Não é alienado nada, irmãos. Nós vivemos pela fé e o nosso Deus é movido pela fé que nós temos. Deus faz mesmo, sabe? Já era para eu ter morrido há muito tempo. Se eu tô de pé até hoje fazendo esses vídeos, foi porque Deus me sustentou através da minha fé. Se eu tivesse escutado as pessoas que me rodeiam, e se eu hoje escutar as pessoas que questionam o meu trabalho, o meu ministério, eu não vou estar aqui edificando a vida de ninguém. Eu vou ficar trancada dentro da minha casa, achando que eu não tenho capacidade, porque na verdade eu não tenho, essa capacidade vem do Deus que eu sirvo, mas eu tenho que confiar, porque Deus confia nas minhas mãos. O ministério, aquela tarefa, aquela obra, eu tenho que fazer. Agora, se eu for ficar olhando crítica dos outros na internet, as pessoas ficarem, ah, a crentinha, ah lá, a crente. Eu quero que se explodam essas pessoas, irmão. Sabe por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Sabe? É que nem Jó. Jó tinha noção plena de quem ele estava crendo, do Deus que ele serviu a vida inteira. E ele sabia que no momento certo Deus ia entrar com a restituição. E Deus vai entrar com a restituição na vida de muitos aqui que estão assistindo esse vídeo. Aguarda. Eu não sei em qual área que você está precisando de socorro, mas Deus está falando para você, creia. Tenha uma fé cega que nem teve Jó. Confia, passe pela prova, glorificando, irmãos. E esquece a boca maldita das pessoas, porque tem gente negativa. Tem gente que às vezes fala que é cristã da boca para fora. Deus fala na Bíblia que nós não devemos fingir amor. E tem pessoas que estão do nosso lado, que fingem nos admirar, ela finge nos amar, ela finge nos querer bem, e ela não quer. Só que nós que temos uma vida com Deus, nós sabemos o quê? Que Deus conhece o caráter da pessoa, Deus lê o pensamento da pessoa, Deus sabe o sentimento que a pessoa tem por você. Deus sabe tudo. Então você vai esquentar a cabeça com o quê? Com o que você vai esquentar a cabeça? O seu Deus é dono do ouro e da prata. O seu Deus cura, ele está acima dos médicos, ele é médico dos médicos. E você está preocupado achando que a sua doença não tem solução, que a tua vida financeira não tem solução, que o teu casamento não tem solução, que o teu filho não vai ter libertação. Deus está falando para você, calma, tem surpresa minha chegando antes desse ano findar. E você precisa confiar em mim. Descansar o teu coração e repreender tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que não provém de mim, você tem que repreender no nome de Jesus. Tá? Toma posse dessa palavra, acalma, descansa no Senhor, porque antes de terminar este ano, tem de repente de Deus, tem surpresa de Deus chegando, tem restituição, tá? No nome de Jesus, toma posse da tua vitória. Que Deus abençoe você imensamente.